Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro do segundo Seminário de Patrimônio Cultural de Paraupebas, com o tema Tradições e Oralidade Xicrim. Tivemos ao longo da semana alguns encontros que trataram sobre a formação geológica e o potencial espeleológico de Carajás, sobre os 11 mil anos de ocupação humana da região de Carajás e o lançamento da série documental do projeto Memória, sobre a década de 60 e 70. O Seminário de Patrimônio Cultural faz parte da comemoração do aniversário da cidade, promovido pelo Museu Municipal de Paraupebas e o Marrel Cluck, o qual está com a exposição Origens e Tradições da Capital do Minério, na Praça de Eventos, aberto à visitação das 9 às 21 horas. E hoje, com o tema Tradições e Oralidade Xicrim, conversaremos com Lucivaldo Costa e Catopti Xicrim. Lucivaldo é doutor em Linguística pela Universidade de Brasília, é docente no programa de mestrado acadêmico em Letras da Faculdade de Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e coordena diversos projetos de extensão sobre formação de professores em âmbito de educação escolar indígena. E há mais de 15 anos desenvolve trabalhos com as comunidades Xicrim. Catopti Xicrim é formando em Pedagogia pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, faz parte da Diretoria Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Paraupebas e está fazendo seu TCC sob orientação do professor Lucivaldo, escrito todo em língua Xicrim, sobre as experiências de educação escolar da comunidade Xicrim. Sejam bem-vindos, muito obrigado por fazer parte desse encontro para tratarmos um pouco sobre esse tema. Obrigado. Eu que agradeço. Então, podemos começar falando sobre a importância da oralidade, das tradições orais para o Xicrim. Boa noite, né? Acho que eu que começo, né, nessa parte, vou falar um pouco sobre a oralidade para a nossa comunidade Xicrim. Assim, é uma coisa que já é da nossa tradição, né? Não só da nossa comunidade, mas em comunidade em geral, né? Que ao longo desses tempos a gente é de tradição da oralidade e assim eu como jovem, né? Hoje eu vejo que a oralidade assim que tem tempo, com o tempo a gente acaba deixando algumas coisas, né? Por exemplo, assim, a nossa festividade, nossas tradições, algumas coisas estão ficando para trás. Assim, e hoje, eu como membro da comunidade Xicrim, assim, eu tenho me preocupado em relação a essa parte, né? Porque tudo na nossa vida, tudo que eu aprendi, assim, tudo na oralidade, através da oralidade, com a minha família, no convívio com a comunidade. E quando tive acesso à educação, eu estou, assim, me adaptando agora à cultura de escrever, né, de aprender a escrever a língua portuguesa, porque é uma necessidade tanto de escrever em língua portuguesa, tanto em língua Xicrim. É uma coisa assim que eu vi que precisávamos, nós Xicrim, de ter alguma coisa escrita, porque uma coisa escrita assim nunca se perde, nunca se esquecerá. Fica lá no registro, né? E assim, é uma coisa que eu tenho essa visão sobre a nossa cultura. Eu já tenho assim conversado com alguns caciques, né? Mostrei o meu anseio, mostrando o meu anseio, né? Para ele que nós temos que registrar hoje, a partir de hoje, assim, algumas festividades, história do povo Xicrim, a nossa lenda, a nossa, assim, de modo geral, a nossa tradição, ela tem que ser escrita. Por quê?
a gente não sabe geração futuro, porque um monte de coisa assim está acontecendo, né? Devido a gente ter esse contato direto e indiretamente com sociedade envolvente, né? Por isso que assim, eu tenho essa preocupação. É isso, e deixa o professor também falar um pouco, né? Me ajuda aí, professor. Sim, mais uma vez, boa noite. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Riane pelo convite, de poder estar aqui, né, nesse evento que vocês estão organizando a partir do Museu Municipal de Paraupebas. Eu quero também louvar, né, a iniciativa, né, dos organizadores, né, de colocar no cenário, né, os povos indígenas, no caso, o povo Xikrin, né, que há muito tempo, né, tem sido invisibilizado pela sociedade de maneira em geral, e agora acho que a política de Paraupebas é justamente o contrário, né, a política de dar visibilidade, de mostrar a diversidade do município. Então, isso é muito importante até para as pessoas do próprio município e de outros lugares conhecerem, né, que no município de Paraupebas, né, existe um povo, né, que é brasileiro, mas também é xicrim, que tem ancestralidades distintas da ancestralidade brasileira, que fala outra língua, né, que tem culturas ou aspectos culturais distintos da dos brasileiros, digamos assim, no sentido da população, né, essa iniciativa, diria, da Prefeitura de Paraupebas, através do Museu Municipal, né, de Paraupebas. Então, assim, aproveitando um pouco do que o professor Catópolis falou, é importante a gente salientar, né, que o normal da humanidade é a oralidade, né? Então, nós sabemos que a escrita, ou a tradição escrita, ou a escrita, é uma tecnologia desenvolvida pelo homem, assim como as ferramentas, né, sei lá, o machado de pedra foi uma tecnologia desenvolvida, né, a escrita também foi uma tecnologia desenvolvida. E se a gente levar em consideração a existência do ser humano no planeta, que é de mais ou menos 50 mil anos, né, em comparação ao surgimento da escrita, a invenção da escrita, que é de aproximadamente 6 mil anos, né, a gente sabe que a escrita é muito recente. Por quê? Porque esses 44 mil anos de existência do homem, e é claro que o homem interagiu, né, se organizou para desenvolver expedições, né, para se organizar em sociedade, para guerrear, para prover o sustento do seu grupo social, e precisou se organizar através de uma linguagem, e com certeza não foi a linguagem escrita. Então, a linguagem oral, né, ela vem com o ser humano, né, de muito mais tempo do que a linguagem escrita, né? É claro que hoje em dia a linguagem escrita tomou uma proporção, né, digamos assim, né, um status, né, muito mais elevado do que a tradição escrita por conta das relações, né, que se dão, né, em nível mundial, por conta das cidades, dos estados-nação e das imposições desses estados para os povos chamados de povos de tradição oral, né, povos minorizados. Então, por conta disso, a escrita adquire esse status, né? Mas o fato é, mesmo nas sociedades de tradição escrita, a oralidade também é muito grande, é muito forte, né? Porque a gente passa, eu imagino, a maior parte do tempo falando do que escrevendo ou lendo, né? Mesmo nas sociedades de tradição oral, né? É claro que o conhecimento nas sociedades de tradição escrita, eles são adquiridos através dos livros, né? Enquanto o conhecimento, o aprendizado, a transmissão dos saberes nas sociedades de tradição oral, como a sociedade Xikrin, são transmitidos por meio da oralidade, né? Do observar, né? Do prestar atenção, né? E do imitar, né? Do fazer, do brincar de fazer algo.
Então, há essa diferença entre as sociedades de tradição oral e de tradição escrita. Na sociedade de tradição, né, oral, todo o processo de socialização se dá por meio da linguagem falada, né? E uma coisa que o Katopki chamou a atenção, que eu acho muito importante a gente falar um pouco, é sobre a questão da tradição, né? Esse sintagma, tradição, essa palavra tradição, ela, eu imagino, não existia no vocabulário dos povos indígenas, ou dos povos, não só dos indígenas, mas dos povos de tradição oral, antes de qualquer contato com sociedades de tradição escrita, com sociedades econômica, política, econômica e politicamente hegemônicas, né? Essa palavra só é cunhada, eu imagino, a partir do momento em que os povos, vamos falar aqui do Xikrin, por exemplo, entram em contato com a sociedade brasileira, e esse contato se dá de uma forma extremamente assimétrica, em que você tem um grupo hegemônico, dominador, que impõe regras, impõe comportamentos, e você tem um grupo minoritário, né, que para sobreviver precisa se adaptar de alguma forma, né, para não ser dizimado, né? Então, nesse sentido, surge a palavra tradição, né? A palavra tradição nas sociedades indígenas, e aqui vamos nos limitar a falar um pouco do Xikrin. E com a palavra tradição surge um sintagma, os sintagmas verbais do tipo guardar a tradição, resgatar a tradição, salvar a tradição, que é justamente o que o Katoppi falou, né? Com o contato, com a intensificação do contato e dessa relação assimétrica, que eu diria até de falta de respeito ao outro, né? O que tem acontecido é vou chamar aqui entre aspas, né, a perda ou o desuso ou o esquecimento de certas práticas que eles chamam aqui de tradicionais, né, que antes, né, não sei, né, era bastante forte, talvez, né, mas aí a gente poderia também perguntar para o Katopki, né, o que seria essa tradição? Né? Será que tudo que veio realmente contribui, né, para a perda dessa tradição oral? Por exemplo, a espingarda. Né? Será que a espingarda não é algo da cultura? A espingarda, o uso da espingarda pelos caçadores, por exemplo, ela abalou, de certa forma, a tradição do Xikrin, né? Eles acham que o uso da espingarda é prejudicial para a sociedade ou não, né? Então, o uso, por exemplo, do carro, do automóvel, não sei como é que você chama, acho que rabeta, né? Aquela canoa que tem um motor, né? Então, assim, substitui o uso do remo. Então, isso não faz parte da tradição. De certa forma, rompeu com a tradição. Mas isso é prejudicial para vocês ou não é? Ou é algo benéfico que pode ser incorporado dentro da cultura? Aí, daí, eu também já faço uma provocação para o Katopki, né? E o que seria tradição e o que seria cultura, né? Então, porque assim, muitas das coisas do que ele falou agora, digamos assim, as nossas danças, nossas festas, as pessoas não estão mais querendo, né, participar, ou não estão participando com tanta frequência, a própria comunidade, os mais velhos, não tem feito, né, cerimônias como era feito, digamos, há 20 anos, né, 30 anos, digamos assim, né? Então, isso se dá, né, por conta justamente do contato mesmo, é inevitável, o contato ele é inevitável nas sociedades. Eu falo, assim, isso não é só com as sociedades indígenas, então, eu acho que o grande segredo é a gente saber lidar, eu digo, no caso das sociedades minoritárias, saber lidar, né, com essa pressão, né, porque a cultura é algo muito dinâmico, a cultura não vai ser a cultura do Xikrin de há 20, 30 anos, não pode ser a mesma de agora, mesmo se vocês não tivessem contato com a sociedade brasileira, né? Porque a cultura vai mudando, as pessoas vão tendo novas necessidades, vão inventando novas tecnologias, né? Para tentar sempre viver melhor, tá certo? Então, eu paro por aqui, por enquanto, e ver o que é que o Katopki tem para me dizer. Né? O que seria essa tradição? Tradição e cultura seria a mesma coisa, Katopki?
Assim, eu achei... você Sim, pode falar. professor, assim, eu acho que eu acho que a tradição já é uma coisa assim, que vem de passar de geração em geração, né? Acho que já a cultura, né? Eu, assim, como eu faço parte da educação há mais de 10 anos, né, cara? Assim, desde de lá para cá, eu tenho observado algumas mudanças que teve na nossa comunidade. Assim, hoje tem internet na aldeia, cara. Imagina só quando chegou essa internet, assim, houve um impacto, assim, um impacto cultural muito grande, né? No meu ponto de vista como professor, eu até discuti isso na comunidade, né? Eu falei um pouco sobre ponto positivo e ponto negativo, né? Ao mesmo tempo, assim, eu apresentei qual seria o caminho, né, de melhor uso da internet, porque a internet sabemos que hoje a gente necessita, né? Nós na comunidade a gente necessita, a gente precisa buscar informação, se a gente quiser estudar, tem esse método, né, de nós estudar os jovens que estão tendo contato assim direto e indiretamente com a sociedade envolvente, eles acabam assim levando para outro rumo. Como assim? Mas como assim levando para outro rumo? Eles acabam tem os alunos que ficam jogando o jogo até a noite toda, até 7 da manhã, cara, e ele acaba perdendo a aula dele, e é uma coisa assim, que eu vejo isso na nossa comunidade, né? É isso. Aí, se tem mais alguma pergunta, a gente pode continuar, tá, cara? Eu acho que a gente poderia também perguntar, já que está falando desses impactos, né, que seriam esses impactos, pensar também nesse papel da escola, nas escolas que estão nas aldeias, já que o Catop faz parte da equipe da Secretaria de Educação, o Sivaldo também trabalha, né, há muitos anos com a formação de professores, se essa escola ela tem um papel, como ela atua, né, na manutenção, digamos assim, dessas tradições e da oralidade, Chicrin? Bem, em relação a isso, assim, as escolas das comunidades indígenas hoje, né? Hoje temos 13 aldeias, nós começamos com 3 aldeias naquela época, hoje nós temos 13 aldeias Chicrin, né? Uma distante das outras, e a escola assim, tem trabalhado em relação a isso, com a oralidade. A escola assim, tem trabalhado assim, com a nossa cultura. Hoje, nós temos professores de saberes indígenas, que são os anciãos da comunidade, né, que foi contratado recentemente, mas a escola já vem trabalhando com essa parte, já com alguns professores jovens, né, mas esse ano nós optamos pela contratação dos anciões. Por quê? Porque os anciões? Porque eles, assim, eles têm uma bagagem de conhecimento muito mais ampla dos professores jovens hoje. Por isso que, assim, nós optamos que eles trabalhassem nesse papel, né? Hoje eles ensinam a jovem de se pintar, ele fala sobre o que a pintura representa, ele fala sobre a festividade, né? Eles falam também sobre artefato, os adereços, história do povo, quem são os xicrim, se realmente é xicrim ou não, porque na verdade a gente não é xicrim assim, como se fala hoje, né? A gente o nosso povo era chamado de Ore naquela época. Aí, devido ao primeiro contato com o não indígena, o não indígena chamou outro rapaz de Chiquinho, né? Aí houve essa confusão, os indígenas entenderam que estavam sendo chamados de Chicrim. Aí pegou esse nome Chicrim. Por isso que, assim, hoje a gente tem essa autodenominação de Chicrim, né? Assim, a escola tem trabalhado muito com
com o cotidiano da comunidade. A gente não está fugindo, mesmo que a gente trabalha, a escola trabalha com cultura da sociedade brasileira, e ao mesmo tempo eles têm, sexta-feira é trabalhado só questão cultural da comunidade, né? É dança, é história, os mitos, assim, contado tudo pelos professores anciãos da comunidade. Professor, queria cumprimentar, professor. Sim, eu acho muito importante a pergunta da Riane, e eu acho que a escola tem um papel extremamente fundamental, né, na manutenção da língua, na manutenção da cultura, né, dos aspectos da cultura do povo xicrim, né? Então, o Catupiry já colocou falou de algumas, digamos que eu vou chamar aqui de algumas mudanças, né, que tem acontecido no âmbito da educação escolar indígena, né, que é justamente a contratação dos anciãos, né, enquanto para nós o livro, né, é a fonte de conhecimento, para os xicrim, né, os povos de tradição oral, são os anciãos, né, as verdadeiras enciclopédias vivas, que a gente sempre chama, né, de maneira respeitosa, enciclopédias ambulantes, são eles que são os detentores dos saberes, né, que são transmitidos, de geração a geração. Então, assim, já a Prefeitura de Parauapebas está de parabéns por essa iniciativa, mas eu ainda insistiria em dizer que a educação escolar, né, educação escolar indígena em nível de Brasil mesmo, não é só Parauapebas, com raríssimas exceções, ainda não é uma educação escolar indígena de fato. Pode ser de direito, mas de fato ainda não é. Por quê? Porque uma educação, a educação escolar bilíngue, de acordo com que rezam as leis, ela precisa ser uma educação bilíngue. O que é uma educação bilíngue? A educação bilíngue, ela não se restringiria à aula de cultura, de língua e cultura da sexta-feira. A educação bilíngue, ela exigiria o quê? A aula nas duas línguas, momentos, né, em que se estuda na língua, história, geografia, matemática, filosofia, o que quer que seja. E em outro momento que se estuda tudo isso também em língua portuguesa. Então, seria um espaço em que as duas línguas teriam o mesmo status, né? E outra coisa também, os conteúdos que seriam ensinados, né? Então, quais são os conteúdos que são ensinados, ou seja, o currículo que é ofertado nas escolas indígenas. E aí, nesse caso, não é só nas escolas do xicrim, não. Basicamente em todas as escolas brasileiras, como eu falei, com raras exceções. São basicamente os mesmos conteúdos que nós vemos nas escolas da cidade, nas escolas rurais, né? O livro didático é o livro que vem do MEC, então não há uma produção de material didático específica, né, feita a partir de um diálogo com a comunidade. Então para ter uma educação escolar indígena bilíngue, ainda falta muita coisa, mas eu diria que a Prefeitura está no caminho, está tentando, né, agarrou esse desafio, está tentando fazer com que isso se torne realidade. E a gente torce por isso, né, e está sempre disposto a colaborar. Sim, só pegando o tapa do professor, hoje, assim, a nossa escola trabalha assim, hoje eles são chamados de professores de intérprete, né, que é chamado atualmente. Qual é o papel do professor intérprete? Ele transmite tudo que o professor não índio fala. Ele, assim, eu vejo ele assim como um tradutor. Ele traduz o que o professor está passando durante a aula. Eu vejo assim, assim que eu vejo assim a nossa educação, né? Certo, que é o famoso professor monitor, né? O mesmo modelo lá do século XVI, com os jesuítas, que é a chamada educação de submersão. É que você usa o intérprete, né, para veicular conhecimentos, né, de uma outra cultura, né? Então, mas isso vai mudar, né? Precisa mudar, né? Mas o papel da escola, indo para outro canto e pensando aqui um pouco na questão da oralidade, o papel da escola também não pode ser o de substituir a tradição oral, né? O de substituir
né, a transmissão de conhecimentos que são essencialmente, né, e tradicionalmente feitos por meio da oralidade, através, né, dos mais velhos ou dos pais, numa roda de conversa, perto, próximo a uma fogueira à noite, no acampamento, enfim. A escola, ela está na aldeia para proporcionar, né, a autonomia, a autodeterminação dos povos, né, e para auxiliar no projeto de bem viver da comunidade. Por isso que a escola precisa ser construída a partir do diálogo com os indígenas. Então, para que nós queremos escola? Né? Como nós queremos essa escola? Essa escola precisa contribuir para o nosso projeto de vida, né, de bem viver, para o nosso projeto de futuro. A escola não pode substituir a tradição oral. Então, há coisas que a escola, por exemplo, não pode ensinar. Né? Quem vai ensinar são os mais velhos, os pais, os avós, os tios, né? Enfim. A escola, né, a gente tem que ver, eles têm que dizer o que é que a escola pode ensinar, até onde a escola pode ir. Né? Então, digamos assim, plantas medicinais, será que eles têm interesse em colocar isso no material didático? Né? Talvez na língua deles não teria problema, mas traduzir, por exemplo, para que as pessoas de fora, digamos, esse material circule nas escolas de Paraupebas, será que eles têm interesse em mostrar? Há certos segredos, certos tabus, né, que só podem ser transmitidos, né, a partir da oralidade entre eles. Talvez a escola não tenha autorização para fazer isso. Então, é por isso que é importante, qualquer trabalho que seja feito no campo da educação escolar, a participação dos povos indígenas, dos principais interessados. Porque são eles que têm que dizer o que é bom e o que não é bom para eles. Então, nesse contexto, a escola ela atuaria, tem um papel importante na manutenção dessas práticas até certo ponto, né? Mas é limitada, e isso ficaria a cargo, então, essa tradição oral, a oralidade, ela ficaria a cargo do que a gente conceitualmente denomina de educação indígena, então, né? Que são esses espaços de transmissão de conhecimento, desses processos próprios de aprendizagem que fica a cargo da comunidade, da família e dos pais, né? Pensando nesse processo de aprendizagem das crianças. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Bem, porque o papel da escola assim, na comunidade nossa, né, ele chega para complementar o conhecimento já adquirido, sim, no decorrer do processo da nossa vida. Sim, vou contar um pouco do que eu passei, do que eu presenciei, né, na minha vida durante a infância naquela época, né, quando eu me ingressei na escola. Primeiramente, assim, na nossa infância, eu particularmente, assim, eu convivi com meu avô, acesso à educação e vi essa oportunidade de estudar na comunidade mesmo. Quando eu me ingressei na escola, quando eu entrei, comecei a estudar, assim, houve um impacto, assim, uma coisa assim que marca essa nossa vida, né? Porque para mim já é uma realidade totalmente diferente, né? Como tem até acontecido recentemente na minha trajetória durante a minha vida acadêmica, né? É uma coisa assim totalmente diferente a realidade que a gente vive quando a gente sai do nosso lugar para ir para outra cidade, né? E tudo que a gente tem aprendido naquela época, eu convivendo com a minha família, com os amigos da aldeia, é uma aprendizagem que a gente adquire durante a nossa vivência. E a escola chega só para complementar o que tem que... o papel da escola é ensinar a gente, nos preparar para a gente um dia sair para a cidade já para saber lidar, assim,
qual é a realidade da cidade, qual é a diferença entre a comunidade indígena e a comunidade brasileira, né, que eu falo. Uma coisa assim, eu tenho visto assim, nessa parte, é isso, professor. Certo, muito bem, Ketopti. Boa pergunta, Riane. Então, você fez, né, essa diferença da educação escolar indígena, né, que são os processos próprios de aprendizagem, que não devem acabar, a escola não deve, como eu falei, substituir, né, esses processos, não deve, né, substituir o papel da comunidade, né, de continuar com essa, digamos, transmissão, né, tradicional, esse é papel da comunidade, mas como o Ketopti falou, né, a escola, a educação escolar, né, e eu disse também anteriormente, ela está para promover a autonomia dos povos indígenas, né, e a autodeterminação desses povos. Então, por que eles querem escola? Né? Por quê? Porque eles precisam dialogar, eles precisam interagir na sociedade brasileira, na sociedade envolvente. Eles precisam saber, né, então, o que é uma lei, por exemplo, né, o que é um decreto. Eles precisam saber ler, né, as leis que lhes garantem direito. Eles precisam entender isso, eles precisam compreender isso. E a escola estaria para justamente suprir essas necessidades. Né? Agora, será que a escola está fazendo isso? Né? Está suprindo essa necessidade? Né? Qual é o tipo de educação que eles têm lá? Né? Então, a gente precisaria problematizar isso também, mas aqui não é o espaço. Né? Mas a questão é que a educação escolar, né, ela não deve ser somente na língua portuguesa, que é o que estava acontecendo, né, na comunidade xicrim. Então, você tem um povo que é praticamente monolíngue, né, na sua língua nativa, né, que fala a língua Nebengocré, que é a autodenominação deles, desde criança. Né? Então, a criança aprende a sua língua nativa desde cedo. Né? Aí, quando vai para a escola, ela começa o processo de alfabetização, por exemplo, na língua portuguesa, com o professor intérprete lá para ajudar. Então, já é uma barreira extremamente grande. Né? A criança vai ter uma dificuldade muito grande, porque, né, são signos diferentes. Né? Então, aquelas letras que ela vai aprender, né, vão estar relacionadas, né, a signos que não fazem parte da realidade, né, sociocultural dela. Então, ela vai ter muita dificuldade de fazer essa relação entre forma e substância. Tá? Então, por isso que, né, em termos de educação escolar, a gente que eu digo, os linguistas, os estudiosos, né, dizem que a criança precisa ser alfabetizada na língua que ela fala. Né? Depois, sim, ela iniciaria o processo de aprendizagem de uma segunda língua, que seria o caso do português. Tá? Então, mas eu acho assim que as duas formas de educação não devem ser excludentes, elas devem ser complementares. Uma complementaria a outra. Né? Então, eu acho que essa seria o ideal, né? Que houvesse o diálogo entre as duas formas de educação, os dois processos de educação, já que eles não estão mais isolados, né, da sociedade envolvente. Eles precisam ter acesso a determinados saberes, né, sei lá, eles precisam conhecer a nossa forma de viver, né, a nossa pragmática, as nossas leis, precisam conhecer, né, tudo, né, ou quase tudo que envolve a nossa sociedade, para eles poderem transitar nela, sem deixar, né, de serem Nebengocré, sem deixar de ser xicrim. Então, esse é o grande desafio, né, a interculturalidade famosa que a gente ouve falar, né? É você saber dialogar, né, e transitar nesses dois espaços, nesses dois mundos. E eu até, só complementando, Riane, eu até diria também que é um desafio para nós, né, já que eu falei interculturalidade, tentar fazer também o caminho inverso. Então, por exemplo, falando aí, provocando a Prefeitura de Paraupebas, por que não introduzir, por exemplo, o estudo de língua e cultura xicrim nas escolas municipais de Paraupebas,
sei lá, nas escolas públicas e privadas, para as pessoas conhecerem um pouco desse povo que está aí, né, perto da comunidade, pouco, e tem gente ainda que não conhece, ou quando conhece é só de ouvir falar, e às vezes ainda tem notícias pejorativas do povo. Então, seria interessante, né? Ter essa disciplina lá de estudos de cultura e língua, nem que fossem básicos, para que houvesse essa interculturalidade, né, dos dois lados, né? Tanto os xicrim precisam conhecer a língua e a cultura brasileira, quanto a população do entorno, no caso da Paraupebas, até aqui mesmo Marabá, conhecer um pouco da língua e da cultura dos povos indígenas, no caso aqui do xicrim, né? Que é uma forma também de a gente, né, desfazer estigmas, preconceitos, conhecendo o outro, né? Às vezes a gente só conhece de ouvir falar e ouve falar coisas sempre pejorativas. Então, então deixar de ser sei lá, ignorante no sentido de desconhecer é muito importante para você poder promover o diálogo, né, e a convivência amistosa, eu penso. Ótima provocação sobre isso, né? Eu vou perguntar, então, para o Catópio o que ele acha. Como ele veria, no caso, se as escolas municipais adotassem, né? Vocês têm a disciplina de cultura e língua, né? Creche, CRI, e se as escolas municipais adotassem isso, uma forma de conhecer também, Catópio? Como seria? Vamos pensar assim no futuro. Seria interessante, né, que a escola adotasse. Aí, assim, no momento a gente não tem um material assim pronto para que os professores aplicassem assim para expor para os alunos da cidade, né? Aí, assim, a gente só tem um material, né? Primeiro livro que nós fizemos, eu, o professor Lucivaldo e o professor Bepacá, né? É um livro já voltado para alfabetização. Xicrim, né? Esse livro aí que nós fizemos, né? E, assim, no momento, assim, nós não temos muito material para fazer, mas nós temos, assim, muito material, assim, em vídeo, né? Em fotografia, essas coisas que nós temos, assim, no momento. Cadopti, eu posso falar? Pode, eu acho assim pode. Que é claro que vocês não têm, até para vocês mesmos estudarem, né? Mas eu acho que o desafio é esse, é promover, né, a produção desse material. Eu acho que o próprio museu também está empenhado nisso, né? Em registrar, né, sei lá, a cultura material e imaterial do Xicrim. Tudo isso pode ser didatizado depois que a gente tiver, né, posse desses registros, né? E o papel, a coisa mais difícil é didatizar isso, mas a gente só vai fazer depois que estiver registrado, né, todo esse conjunto de conhecimentos, de saberes, e fazer um trabalho coletivo, né, com linguistas, com antropólogos, geógrafos, pedagogos, enfim, vocês, né, também que são os conhecedores da língua e da cultura, né? E aí eu até faria a outra provocação. Aquela aula de sexta-feira, né, que vocês têm, seria interessante nas escolas, né, municipais, por exemplo. Aí sim, porque o aluno da cidade não precisa falar xicrim, mas precisa ter uma noção, né, do grupo, né, do povo, da cultura, da língua, como é que eles estão ali, né? Não estão ali do nada, né? Tem toda uma sócio-história por trás disso aí, que precisa ser contada. O que é que a criança aprende na escola? Que o Brasil foi descoberto, né, e que existia índio, que andava pelado, vivia em oca, e que nem existe mais, né? Os livros de história, a maioria ainda falam assim. Quando eu trabalho a disciplina Línguas Indígenas aqui na universidade, eu peço para os alunos pesquisarem livros didáticos, sobretudo de história, sobre a visão que o livro traz sobre os indígenas. E a maioria ainda traz essa visão do índio do passado, o índio que existiu, né? Então não é o índio de hoje, parece que não existe mais, né? Ainda é essa questão do índio genérico, né? Na verdade, são 180 línguas, né, indígenas e mais de 200 povos. Era isso.
Eu queria só retomar uma fala do Catop, que quando ele fala sobre essa entrada na escola, né? Eu vi em outro momento ele falando que começou a escolarização com 13, 14 anos, né? E aí ele fala, quando ele vai para a cidade, quando ele começa a estudar, o impacto, que é um impacto, né? E aí, sabendo, como ele falou, que as escolas na comunidade, né? Ele tem um tradutor que acompanha essas aulas. Como que é para essas crianças que falam, né? São basicamente monolíngues, que falam Mebemocré. Como que é acompanhar uma aula em língua portuguesa, ainda que tenha um tradutor? Tem dificuldades? Essas crianças têm dificuldades para acompanhar essas aulas? Como que é? Bem, porque assim, eles têm maior dificuldade assim, em questão da fala, né? Na compreensão da língua portuguesa. E por isso que assim, tem esse professor intérprete, ele transmite o que o professor fala, aí o aluno, para facilitar assim, no ensino-aprendizagem dos alunos, para que o aluno possa compreender a fala do professor. E é uma coisa assim que eu já me questionei, né? Eu particularmente eu me questionei como um educador, né? Gente, como é que pode assim a gente tem um professor cubem e professor indígena. Tudo que o professor fala, o professor indígena vai ter que transmitir tudo para nossas crianças, né? Aí também assim, por que eles têm essa dificuldade? Porque dentro da nossa realidade, a nossa fala assim ainda é muito forte ainda o nosso diálogo, né? A gente tem esse momento quando a gente ouve a língua portuguesa na sala de aula e quando a gente sai da sala de aula a gente volta a falar nossas línguas, no nosso dia a dia a gente tem esse contato de língua portuguesa somente na sala de aula e quando a gente sai a gente acaba assim, em algum momento a gente acaba esquecendo que a gente estudou na sala de aula. É por isso que os alunos hoje assim, têm essa dificuldade, né? Mas assim, com o tempo é, a gente vai superando, né? Essa dificuldade. É assim, o que aconteceu comigo também. Eu não tive essa habilidade, né? Eu busquei melhorar. É uma coisa assim, não é fácil a gente aprender a língua portuguesa, né? Ela é muito complexa, né? Como todos sabem, a língua portuguesa é o seguinte: se tem uma palavra e vai ter dois ou três sentidos, dependendo do contexto, já muda de sentido. Assim, por isso que assim, os nossos alunos têm essa dificuldade ainda. O professor quiser complementar. Não, eu vou só pedir licença para te fazer uma pergunta. Tem uma pergunta não, para te pedir para fazer um comentário sobre a tua experiência enquanto aluno na universidade, das tuas dificuldades também, porque embora tu sejas um falante de português, né, que tem um grau de proficiência muito, muito, muito grande, né, digamos assim, também tu tiveste dificuldades, porque na universidade você enfrenta, além de ter que saber português, tem que saber um português técnico, um português, digamos, científico, né? Então, como é que foi essa tua experiência, né, em ter que fazer trabalhos, enfim, fala aí de algum caso que aconteceu para a gente, que eu acho que é importante você falar sobre isso, Sim. né? E também da conquista de escrever o teu TCC na tua língua, né? Que é uma forma de dizer, a minha língua é uma língua de ciência também, né? Eu posso escrever um produto, né, da sociedade ocidental na minha língua, porque existem pessoas que precisam, que vão, né, ter acesso a esse conhecimento na minha língua, no caso, Sim, na tua língua, né? Sim, bem, professor. Porque assim, quando eu cheguei no meu primeiro dia na universidade, cara, eu vejo assim uma coisa assim totalmente diferente, né? Tinha nada a ver com a nossa realidade, tinha nada a ver com o ensino que eu tive, né, na minha infância, na escola da comunidade. Ainda bem que assim eu tive essa oportunidade de estudar fora, né, fora da comunidade. Assim, eu cursei magistério indígena, né? Tive essa oportunidade também. Me formei em magistério indígena também
Na minha trajetória, assim, na minha vida acadêmica, é uma coisa que ficou marcada assim, na minha vida, né? Nunca vou esquecer isso. Quando eu cheguei, já tinha passado uma semana, né? E quando eu cheguei, o professor me passou um trabalho para eu fazer. Ele só entregou, falei, tá aqui, Catop, o teu apostila, né? Quero que tu faça um resumo. Aí eu falei, gente, e aí como é que eu vou fazer? Falei, eu me perguntava, o que é o resumo? Por onde eu vou ter que ir? Por onde começar, né? Uma coisa que, assim, houve esse impacto, né? Mas, aí no primeiro momento, assim, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? A minha família dando apoio, né? Minha mulher falou, não, tem que fazer. Eu falei, não, pode deixar que eu faça. Aí eu dei um jeito, até procurei professores, né? Perguntei, professor, como é que eu tenho que fazer isso? Por onde eu vou ter que começar? Uma coisa que, assim, me pegou, assim, logo no meu primeiro dia. E ao longo do processo na universidade, é uma coisa assim que eu vi também, que eu enfrentei, né? Questão de compreensão de texto, porque no texto acadêmico, assim, existem muitas palavras técnicas que são utilizadas, né? Aí o tempo todo, assim, eu colava assim, no meu celular, o tempo todo, assim, eu lia, marcava, o que eu não compreendia, marcava, pesquisava, eu pegava a resposta e foi anotando. Aí eu vou anotar. É assim que eu fui levando. Aí teve um dia, cara, eu fiz trabalho, eu entreguei para o professor, assim, tudo em português, né? Eu fiz trabalho em português. Eu entreguei para o professor, assim, nem... Ele só deu uma olhada assim rápido e me devolveu. Não, cara, tem que ajeitar. Eu falei, não, beleza, eu ajeito sim. Aí veio, eu falei, não, o professor me devolveu um trabalho que eu fiz em português, mas eu faço assim, eu vou desafiar o professor para ver assim, até que nível o professor está preparado para lidar com os alunos indígenas, porque na universidade a gente vê que não é só aquele aluno que estuda, tem aluno tem aluno do campo, tem do indígena, tem aluno especial, assim, já é uma coisa que já é de um grupo assim de diferentes classes que eu chamo, né? E eu resolvi fazer tudo na minha língua. Eu fiz meu trabalho em língua xicrim, tudo escrito. Aí depois eu entreguei, falei, professor, está aqui meu trabalho. Eu tinha feito em português, o professor me devolveu. Aí resolvi fazer na minha língua, eu entreguei para ele. Passou uma semana, a gente foi chamado lá na reitoria, né? Eles até procuraram o professor Lucivaldo, né, para saber por que eu tinha feito. É uma coisa que eu vejo assim, que me fortaleceu também, né? E nesse momento, assim, eu vi que a universidade, assim, eles estavam começando a se preparar para receber o aluno de diferentes classes. Porque sabemos que dentro da universidade existe assim, muita gente que vai atrás dos seus sonhos. E onde eu vi que a universidade me acolheu, a turma me acolheu, aquela turma que me acolheu, era só de cubeno, não tinha nada, só tinha 2 indígenas, eu e mais outro amigo meu, ele desistiu no meio do caminho. Aí eu levei, cara. Aí teve um dia lá que eu domino um pouco da informática, né? Eu digitava o trabalho das colegas, pedia para digitar, eu digitava. Aí teve tempo alguns momentos eles me ajudaram também, né, de fazer meu trabalho. E teve um tempo assim que um dos colegas pediu para eu digitar. Eu digitei o trabalho. Eu falei, não, beleza. Falei, digito sim. Eu digitei, entreguei para ela. Aí, assim, a minha vida era essa, né? Eu enfrentei. Teve um dia que quando eu perdi a minha mãe, assim, já no meio no decorrer da caminhada, né? Eu perdi a minha mãe, passou 2 meses, tive que voltar para a universidade, porque já era uma coisa assim que eu não podia perder, né? Eu estava fisicamente, eu estava 100%, mas emocionalmente estava 50%, mas mesmo assim eu fui. Porque eu tentei me adaptar à realidade do Cubem para nós, porque assim, se fosse dentro da nossa realidade, assim, eu não teria comparecido lá no dia da aula, né? Mas mesmo assim eu fui, eu levei, eu continuei, assim, graças a Deus, assim, eu finalizei, né? Só estou dependendo agora de fazer a defesa, né? E assim, a minha vida foi essa. Aí eu
quando os alunos da comunidade passam, assim, eu já sento com eles, já passo tudo que eu passei, eu já passo para eles. Falei, cara, é assim, ó, vai ser assim, assim. Tem uns professores que é bom, tem uns professores que é assim, que são por dura, né, que é chato, que são atira, né, mas a gente assim, eu sempre assim, sempre me esforcei, né, sempre dei o meu melhor também. Eu pesquisava do que eu não aprendia, eu busquei para poder fazer meu trabalho. Foi isso. O Lucivaldo quer comentar sobre essas dificuldades na universidade, que aí o Catopte podia devolver a pergunta, né? E o que a universidade está fazendo também, né? Para nos receber. Seria uma boa pergunta, né? É verdade, Catopte. O que é que a universidade tem feito? Acho que o Catopte falou um pouco, né, da experiência dele, mas eu diria, né, com muita humildade, que a universidade também precisa ainda fazer muita coisa, né? Eu acho assim que a gente acolhe, a universidade acolhe, né? Existe aquela reserva de vagas, né, para alunos indígenas, quilombolas, especiais, especificamente no caso dos indígenas, por exemplo, que falam outra língua. Eu acho que a universidade deveria pensar, eu não sei se num curso paralelo de, sei lá, português, né, como segunda língua, para que eles dominem tanto a expressão oral quanto escrita da língua. Tipo assim, quando a gente vai estudar fora do país, né, ou você faz proficiência, por exemplo, na Alemanha, não sei se ainda é assim, mas antigamente era, você ia estudar na Alemanha, você passava 6 meses lá estudando o alemão. Por quê? Porque você vai ter aulas em alemão. Então você precisava dominar aquela língua para você poder entender, né, os assuntos, as disciplinas, poder fazer discussões, fazer os trabalhos. E aqui não, aqui a universidade, o aluno tem a vaga, entra, mas aí ele meio que se vira. Igual o Catupo que falou, há professores, né, que têm sensibilidade, né, há outros que não estão muito preocupados. Então, assim, mas eu acho que também não é uma questão do professor individualmente, é uma questão institucional. A universidade tem que pensar, né, em como fazer para suprir essas necessidades. Eu acho que um curso, né, preparatório, digamos assim, português como segunda língua, pensando em dar uma certa proficiência tanto na modalidade oral quanto escrita, eu acho que ajudaria bastante. Enfim, eu acho que é isso, fazendo aí meia-culpa, né? Você pode ligar o microfone, Riane. Obrigada, acabei esquecendo. Eu, assim, queria que ele comentasse um pouco, Catopte, queria que tu comentasse sobre a escrita mesmo do teu TCC, né? O professor Lucivaldo é o orientador. É um texto científico, né? E aí, tem dificuldade, tu encontrou, aliás, não é dificuldade, essas palavras que não existem na língua mebegofé. Como que tá fazendo para escrever, não sei, tá criando novos vocábulos, como que é? Porque, assim, no primeiro momento, assim, nós do povo Xicrim, né, através, assim, de um curso de extensão, né, professor, nós tivemos essa oportunidade de reunir dentro da comunidade, né, onde nós chegamos a definir a nossa ortografia Xicrim. Aí, por isso que, assim, hoje, até a universidade, assim, tem me dado essa oportunidade, né, para eu escrever na nossa língua, para mostrar que nossa língua também existe. Assim, para que ela seja reconhecida também. E isso vai incentivar alguns alunos a escrever, ou até ler próprio trabalho meu, né? É uma coisa que não vai ficar só para mim, mas vai estar na universidade, né? A oportunidade que eu estou tendo, estou aproveitando, vou mostrar para a sociedade que a nossa língua também existe, porque tem algumas, eu vejo que tem algumas divulgações, tem língua tupi, né, que é chamado, tem guarani, assim, alguns sites que eu já pesquisei, tem algumas línguas indígenas escritas,
Por isso que a universidade, assim, abriu essa porta, né, de eu escrever, assim, tanto na Universicrim, no primeiro momento, assim, eu tinha optado de fazer em português, né, mas o professor, assim, falou, não, a gente tem que fazer na língua. Eu falei, não, beleza, então, eu fiz tudo na língua, mas tem alguns pontos que a gente acaba, assim, acaba colocando em português, porque não tem como traduzir algumas palavras, né? Eu acabo deixando assim em português mesmo, assim, porque isso assim, já vem também para fortalecer assim a nossa linguagem escrita, porque é uma coisa que estamos lidando agora, né? É uma coisa nova para mim, assim, tanto para a comunidade nossa, como vai ser para a universidade, né? E assim, é uma coisa que vai fazer parte da história também da universidade, né? Vai entrar. E é isso. Posso falar? Então, eu acho que é um desafio muito grande, eu acho que é importante, né, o Catopti dar esse passo em escrever na língua, porque é uma literatura, né, que vai servir para a comunidade. Então, assim, eles são, né, um povo de tradição oral. Então, a gente fez, né, como o Catopti falou, algumas oficinas, né, sobre o sistema de escrita, fonética, fonologia e a escrita alfabética. Eles tomaram decisões sobre isso, né, com a nossa assessoria, estabelecer um sistema de escrita, mas esse sistema de escrita não existe na prática. Por quê? Porque não tem literatura na língua, não tem escrita na língua, não há escritores na língua. Então, se não há escritores, essa escrita só vai ficar no papel. Então, é importante, aí eu diria, é importante a escola, né, trabalhar projetos, né, para produção de material. Né? Então, o texto, ou melhor, a monografia do Catopti vai ser uma referência, né, para promover a prática de leitura e talvez incentivar também como é que eu posso falar, o aparecimento de escritores na língua, né? Então é muito importante. Então a Riane perguntou também de algumas palavras técnicas, né? Tipo universidade. Como é que ele falaria universidade? Então, ele fala de escola alta, né? Então, Piuquiarindiairai, né? Piuquiarindiairai. Então, há algumas palavras que ele traduz na língua, outras ele deixa em português. Mas isso eu até aproveito para falar que o papel da escola na aldeia é muito importante para vocês pensarem em projetos ou oficinas, né? Oficinas, projetos de produção de neologismos, né? Porque vocês vão precisar. Então, daqui com o tempo, vocês vão ter que ter palavra para designar verbo, substantivo, pós-posição, que na língua de vocês não tem preposição, né? Conjunção, advérbio, sujeito, predicado, etc. Vocês vão ter que reunir para tomar essas decisões, porque se vocês querem investir na língua, na escrita da língua, vocês vão ter que fazer essas traduções, vão ter que criar neologismos. E vocês não vão ficar o tempo todo tomando de empréstimo do português, não vai ficar sobrecarregada a língua de vocês. Né? Então, mas isso não é uma decisão do Catopti, é uma decisão da comunidade. Aí eu acho que a escola é um espaço fundamental para promover essas discussões, né? E vocês tomarem coletivamente decisões. Né? Era isso. Certo, muito bem. Eu acho que a gente teve diversos questionamentos, né, que vão servir para futuramente pensar em novas rodas de conversa e novos direcionamentos práticos mesmo, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a todos por ter participado desse momento, por ter aceito participar. E quero seguir a todos, quero convidar a todos para seguir as nossas redes, né, e acompanhar as demais programações que teremos ao longo do mês. E muito obrigada e uma boa noite a todos.